Os carboidratos são responsáveis por liberar glicose, fornecer energia para as células e fazer a manutenção metabólica glicêmica. São divididos de acordo com a quantidade de átomos de carbono em suas moléculas. Podem ser monossacarídeos, apresentando de 3 a 7 carbonos em sua estrutura, glicose, frutose e galactose, disacarídeos, se resultante da ligação entre dois monossacarídeos, sacarose, maltose e lactose, oligosacarídeos formados por 2 a 6 monossacarídeos ligados, e os polissacarídeos formados através da união de vários monossacarídeos, o amido e a celulose. A maltodestrina é um carboidrato produzido a partir da quebra parcial, hidrólise do amido proveniente principalmente do milho, mas pode ser produzida com outros vegetais, como o arroz, a batata, a mandioca e o trigo. É constituída por polímeros de glicose e, apesar de ser um carboidrato complexo, esses compostos de açúcar são facilmente absorvidos pelo organismo. O resultado do processo de obtenção é um pó branco adocicado, muito utilizado na indústria de alimentos para acrescentar sabor doce e viscosidade em produtos, como molhos prontos para salada, produtos lácteos, embutidos, refrigerantes e pães. Não se limitando somente a essas utilizações, a maltodestrina também é muito utilizada como fonte de carboidrato de rápida absorção por atletas e esportistas dentro da atividade física. A mesma fornece dessa forma fonte de energia durante a atividade física ou reabastecimento dos estoques de glicogênio quando consumida no pós-treino. Por isso pode ser considerada como suplemento alimentar. Quando consumida antes do treino, a maltodestrina irá garantir que o corpo tenha as quantidades corretas de glicose para a prática segura de exercícios, poupando as proteínas teciduais e evitando a hipoglicemia. Já ao ser ingerida após o treino, ajuda a repor o glicogênio muscular. Assim, evita-se que as proteínas sejam utilizadas como fontes energéticas, favorecendo a absorção dessa substância pelos músculos e contribuindo para uma melhor recuperação muscular. O processo digestivo da maltodextrina se inicia na boca pela ação da enzima amilase, que é liberada pela saliva e faz a quebra do amido. Quando chega ao estômago, há intervenção da digestão por causa do seu pH ácido. A enzima amilase pancreática age no duodeno, quebrando as dextrinas de amido. As disacaridase agem sobre os disacarídeos, produzindo os monossacarídeos. Por fim, os monossacarídeos são absorvidos na corrente sanguínea e os carboidratos distribuídos pelo fígado. Em geral, os oligosacarídeos são conhecidos por serem resistentes à ação digestiva em humanos. Porém, a maltodextrina é uma exceção, pois é considerado um carboidrato de elevado índice glicêmico, capaz de manter os mesmos níveis glicêmicos. Além disso, por ser altamente solúvel em água, a maltodextrina é hidrolisada e absorvida com facilidade. Possui baixo valor osmótico e sabor neutro. Após o consumo de solução contendo maltodextrina, verifica-se um aumento significativo na glicemia de indivíduos saudáveis em um período de até 30 minutos após a ingestão. Além disso, há relatos que um dos benefícios da maltodextrina é a manutenção dos níveis de glicose sanguínea, evitando a baixa do desempenho durante o exercício associado à hipoglicemia. Por essa razão, e por evitar a perda de glicogênio em exercícios aeróbicos intensos, adiando a fadiga muscular provocada por esses tipos de exercícios e por auxiliar no aumento dos estoques de glicogênio muscular, a maltodextrina é um suplemento interessante a ser usado por atletas antes, durante e após o exercício físico, com o intuito de repor as reservas de glicogênio muscular, principalmente em exercícios prolongados, visto que à medida que a intensidade do exercício aumenta, a utilização de carboidrato torna-se cada vez mais importante para suprir a demanda do organismo. No que diz respeito em relação à alimentação, sempre deve-se buscar o equilíbrio e contar também com a ajuda de um profissional nutricionista ou médico especialista, principalmente no caso de suplementação, para que o mesmo possa avaliar cada situação individualmente. O consumo em excesso da maltodextrina pode acarretar certos problemas. Um deles é a liberação exagerada de insulina pelo pâncreas, em decorrência dos picos de glicose, favorecendo assim uma hipoglicemia de rebote, podendo gerar sintomas típicos da hipoglicemia, como dor de cabeça, tremores, tonturas e fome exagerada. Há relatos também que o seu consumo em doses muito altas,
ao risco de diarreias, náuseas e vômitos. O excesso desse suplemento também pode levar ao ganho de peso, pois o que não for totalmente utilizado pelo organismo, o corpo pode armazenar no tecido adiposo. O ideal é que o uso da maltodextrina não deve acontecer se o indivíduo não for orientado por um profissional especialista. Caso isso ocorra, ele pode ter um resultado indesejado. A maltodextrina é considerada um ingrediente seguro, reconhecido e aprovado pelas instituições internacionais e brasileiras. No Brasil, a maltodextrina é permitida numa série de categorias de alimentos, tudo aprovado pela Anvisa. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar da maltodextrina ligada a alimentos e suplementos para quem faz atividade física. Mas será que você já reparou que ela pode estar presente também em vários alimentos nas prateleiras dos supermercados? Sim, ela pode estar presente em carnes de hambúrguer, batata palha, farofa, bebidas vegetais, requeijão, salgadinhos, dentre outros. Espero que tenhamos ajudado a entender um pouco mais sobre a maltodextrina. Muito obrigada e até a próxima!